A coluna de política de todas as manhãs na Band News Difusora está de volta. Hoje a gente começa uma cobertura especial para falar não só da posse para governador aqui no Amazonas, mas também dos bastidores da posse presidencial. A colunista de política Rosane Carvalho está direto de Brasília para trazer informações e assuntos para os ouvintes da Band News Difusora aqui no Amazonas. Seja bem-vinda, Rose. Muito bom dia. Bom dia, eu acho que eu estou falando com o Maurício, eu não consigo ver você, Maurício, a voz muito parecida com o do Arthur, se eu não me confundo, é o Maurício. Bom dia, Rose, também, tudo certinho por aí? Tá frio aí em Brasília? Não, tá um clima bem agradável aqui, eu estou em frente ao CCBB, que é onde estão ocorrendo todas as reuniões em relação à transição. Acabou de chegar aqui, nesse momento, a futura ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é do PCdoB, já passou por aqui a futura ministra da Cultura, Margarete Menezes, da Fazenda também, o Haddad. Então, eles estão chegando aos poucos para a próxima reunião e coletiva do presidente Lula. Ele deve anunciar hoje mais um número expressivo de ministros, de novos ministros a compor o governo dele, que inicia a partir de domingo. Certo, Rose. E há uma expectativa também sobre o anúncio aí de ministros, né, que podem impactar aqui na região do Amazonas, na Amazônia em geral, que representam os indígenas, os direitos humanos de indígenas e de proteção. Isso é um assunto que tem sido bastante debatido, né? E como é que você tem avaliado isso e visto aí, pelo menos de primeiro momento? Uma das expectativas em torno disso é o nome da Sônia Guajajara, que deve ser confirmado hoje, de bastidores, já foi confirmado ao longo da semana pela mídia. A gente tem acompanhado também essa circulação, a gente viu que havia expectativa de outros nomes, como a Joênio Apixana, o Beto Marubo, Eliésio Marubo, que são do Amazonas, lá do Vale do Javari, mas as composições políticas, as composições internas do movimento indígena apontaram aí para a Sônia Guajajara. Foi interessante a confirmação do nome da Sônia, porque veio no mesmo contexto da confirmação do nome de Marina Silva, que é também uma pessoa do norte, é acriana, se elegeu por São Paulo, é um nome respeitado internacionalmente, justamente para a área do meio ambiente. Veio na mesma semana com a confirmação do nome de Simone Tebet, o planejamento. Qual é a interseção desses três nomes? Foram nomes que se empenharam, agiram ativamente durante a campanha, especialmente no segundo turno, e foram nomes que sofreram desgastes por assumirem a campanha e pedir votos diretamente para o ex-presidente Lula. Elas assumiram desgastes e, portanto, elas também acabam ocupando ministérios nesse contexto, nessa terceira levada de anúncio de nomes de ministros em composições que foram composições de muitas discussões. A gente viu que o plano de fundo de tudo isso, Arthur, Maurício e ouvintes, foi aquelas PECs que foram aprovadas, as PECs que garantiram a manobra para o governo Lula iniciar cumprindo promessas de campanha, como, por exemplo, o Bolsa Família em R$600. Isso houve uma grande negociação, a gente acompanhou, os ouvintes devem ter acompanhado também, e claro, por isso adiou a escolha de alguns nomes, outros ministérios que ainda não serão anunciados hoje também. Isso é interessante, porque a gente está prestes a iniciar o governo, são nomes que são anunciados, mas a gente já fica assim com uma impressão, e a impressão que eu tenho também ouvindo algumas fontes, que são ministros demissionários, porque essa PEC que travou o pano de fundo da escolha dessa composição toda e atrasou um pouco também essa escolha, ela foi aprovada com prazo de 1 ano, ou seja, outubro de 2023 isso começa a ser rediscutido e o pano de fundo volta, né? Ele volta nessa discussão com o Congresso, que tem as características que tem. Então você vê que é possível que essa rodada de negociação por ocupação de espaços aconteça novamente em outro momento. A gente não sabe qual vai ser o momento político de outubro de 2023. Então há esse contexto, né, de ministérios e ministros que iniciam uma jornada, mas com essas possibilidades todas. Para além disso, um outro dado que é diferente deste início, esse início de governo Lula, é o segundo escalão. E aí entra no campo que você acabou de tocar, o nome da SUFRAMA relacionado à Zona Franca de Manaus. A gente ainda não tem, não só para a SUFRAMA, mas vários outros cargos importantes do segundo escalão do governo.
nomes e indicações, justamente porque essa composição para indicação de ministros foi adiada um pouco mais em função das discussões e o pano de fundo para a aprovação da PEC no Congresso Nacional. Rose, e a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai assumir aí pelo 3º mandato, esse evento que está sendo organizado, como é que está a preparação para tudo isso? O evento que está sendo conhecido, inclusive, como Lula Palusa, né? São 60 cantores e bandas que vão estar neste evento. Vai ser um grande show, sem contar com aquele rito tradicional da posse, né, do presidente eleito. Como é que está toda essa expectativa por aí? Já teve uma informação de que não vai ter uma alteração na questão da segurança, vai manter como de fato acontece, porque estavam, depois daquela tentativa, daquele possível atentado, né, teve aquele paraense que foi preso, aquele empresário, e enfim, toda uma estrutura, obviamente, de segurança está sendo montada, mas não vai ter algo de tão diferente, assim, pelo menos, que foi anunciado pelo futuro ministro, né? E como é que está sendo toda essa mudança por aí, essa preparação? Eu faço só uma observação nessa informação corretíssima que você trouxe agora a respeito do atentado, né, da descoberta do quanto choca isso em relação à história do país, mas realmente há indicação de que ele é do Pará, mas acho que o que marca mais no contexto dessa pessoa é que ele é bolsonarista, declaradamente. Esse é o contexto principal. Exato. E o que movimenta pessoas radicais nesse sentido, né, de atos terroristas, antidemocráticos, que devem ser combatidos com muito rigor, muito rigor. Então, em torno disso, Arthur, está essa expectativa para a posse. Há um lado de que isso que haja uma lotação muito grande, chegue muitas caravanas aqui em Brasília. Eu conheço muitas pessoas que moram em Brasília e estão abrigando amigos, familiares do país inteiro, pessoas que vão vir espontaneamente para participar da posse do ex-presidente Lula, né, do futuro, que vai ser empossado agora no dia 1º. Então tem tudo isso, mas tem uma expectativa muito grande em relação à segurança de todos, a segurança do presidente Lula também. Você já deve ter ouvido se ele vai desfilar, como acontece tradicionalmente, em carro aberto ou não, se vai ser blindado. As credenciais, por exemplo, eu me credenciei para tudo que era para todos os credenciamentos que abriram para a imprensa, mas o credenciamento do Lula Palusa, que você falou, que é o Festival do Futuro, não foi aprovado, por exemplo. Né? Há um rigor muito grande em relação a esses ambientes todos, né? Em que locais algumas pessoas estarão presentes, e um rigor muito grande para identificar quem essas pessoas e responsabilizá-las por eventuais incidentes ou acidentes que ocorram. Então há essa preocupação com a segurança de todos, e o que a gente espera é que tudo seja feito da melhor maneira possível, pacificamente. É uma festa necessária, uma festa da democracia, isso sempre ocorreu, e é necessário que a gente continue e haja uma retomada democrática, de apreço pela democracia, pelo respeito à vontade de todos, e que as coisas não aconteçam com registros de violência. Rose, e por aí, você já conseguiu também conseguir uma informação a respeito da possível presença de políticos locais que possam se deslocar para Brasília? A gente tem a posse também do governador reeleito aqui no Amazonas, Wilson Lima, no dia 1º também, mas há políticos locais que possam ter priorizado também na sua agenda a posse do presidente Lula? Há políticos que buscam espaço de poder no governo federal e com certeza eles vão priorizar estar presentes aqui no evento de posse do Lula, como o senador Omar, senador Eduardo Braga. A gente percebe isso, alguns que já estão aqui nesse momento. Agora há outros políticos que não, que vão priorizar aí a posse do governador Wilson Lima. Aliás, eu tentei confirmar ao longo da semana se o governador Wilson Lima estaria presente, porque a posse dele é pela manhã, a posse do Lula à tarde, mas a informação que eu tive até este momento é que ele não confirmou que não virá a Brasília na posse do Lula. Ele que apoiou declaradamente os 4 anos e durante a campanha o ex-presidente Bolsonaro, que foi derrotado. Bom, há esse conflito, né, dos horários. Eu sei de deputados federais que gostariam de estar presentes nos dois, mas há todo um contexto de voos e tudo mais que há esse impedimento.
Até amanhã eu trago mais novidades sobre esses nomes que estarão lá, estarão cá. Agora, o interessante, acabei de citar o senador Eduardo Braga, o senador Omar Aziz, porque são duas lideranças que estão no contexto de importância, né, dos partidos, de espaço importante dos partidos deles, que é o PSD e o MDB. E antes de eu entrar de folga, o recesso de Natal, a gente tratava, e a própria mídia nacional, da cotação do nome de Eduardo Braga para o Ministério de Minas e Energia, ele que já esteve à frente desse ministério durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Pois bem, nos dias que se seguiram e o contexto que se apresenta hoje, esse ministério foi parar na órbita de outro partido, o partido do Omar Aziz, do PSD. Hoje esse Ministério de Minas e Energia não está cotado, não está na cota do MDB, na cota do PSD, com outros nomes, outras lideranças do PSD. E no contexto do MDB, o nome do Eduardo Braga sumiu nessa cotação de ocupar um espaço na esplanada dos ministérios. Criaram mais força, nomes ligados a Renan Calheiro, que é o filho dele, o senador recentemente eleito, né, o Renan Filho, e também nomes apoiados ali pela família que domina a política no Pará, né, os Barbalhos. Então, esse é o contexto no MDB, no sentido que o nome do Eduardo Braga saiu da cotação para assumir vagas no ministério, nos ministérios de Lula. É isso, Rose. Hoje estamos aí há 3 dias da posse, né? Como é que está sendo a programação para hoje? Tem alguma coletiva? Como é que está essa movimentação aí antes da gente encerrar aqui a coluna de hoje? Olha, há uma expectativa já para essa coletiva marcada para as 11 horas aqui de Brasília, portanto, 10 horas de Manaus. A gente vai aguardar aqui para tentar ouvir os novos nomes que serão anunciados, mas eu também tenho a expectativa de tentar ouvir aí o vice-presidente, que é o ministro de Indústria e Comércio, que é da maior importância para o estado do Amazonas, porque trata sobre a Zona Franca de Manaus. A gente viu que espontaneamente o ministro da Fazenda, Haddad, ao falar sobre a questão de subsídios, citou a Zona Franca de Manaus e a importância de preservar esses incentivos fiscais. Geraldo Alckmin tem no histórico dele uma série de atuações contra a Zona Franca de Manaus quando foi governador de São Paulo. Então a gente precisa também ouvi-lo a respeito do que ele pensa para a Zona Franca, até porque as indicações, que há uma expectativa muito grande ainda aí, a Suframa, embora tenha perdido uma série de autonomias que a Suframa tinha anteriormente, mas há uma expectativa de quem será esse superintendente da Suframa. Isso vai sair da pasta de Geraldo Alckmin. Perfeito. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, pode acionar aqui a nossa equipe. Um ótimo dia, bom trabalho para você. Obrigada a vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia.